Candidata, os ambientalistas em todo o mundo têm uma postura que se pode dizer um denominador comum, é criticar uma sociedade de consumo que impõe ao planeta talvez uma carga que as gerações futuras não possam mais suportar. Até onde o Brasil, cujo crescimento é baseado em grande parte em consumo, pode prosseguir nesse caminho? Eu diria que fazendo aquilo que o mundo inteiro está procurando fazer, que é evitar a destruição do planeta sem as consequências indesejáveis dessa mudança. É possível crescer, produzir sem destruir. E se não for possível, não há um caminho para a trajetória da humanidade. Como eu não acredito nisso... Todo mundo quer carro, todo mundo quer consumir. Imagine todos os chineses consumindo. Imagine esses milhões de brasileiros que agora estão chegando a um novo padrão de consumo. Como é que a senhora vai dizer para eles não dá? Não é dizendo simplesmente não dá. É criando alternativas. O transporte público no Brasil é uma vergonha. E as pessoas compram carros para ficar 3 horas no trânsito. Se tiver um transporte público de qualidade, se tivermos sistemas corretos de ciclovias para que as pessoas possam ter outras alternativas, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes. O que não pode é você simplesmente fazer a crítica do atual modelo sem apresentar uma alternativa. A sociedade está sensibilizada para as mudanças e para as transformações. O que falta é a visão estratégica, o pensamento e o investimento para que se faça essa mudança. Isso é válido para todos os setores. Hoje nós temos uma matriz energética que está ficando suja em função de que colocaram termoelétricas a carvão, a gás e a diesel na nossa matriz energética. Quando a energia produzida do vento já tem um custo semelhante ou até mais barato do que a energia produzida pelas termoelétricas. Isso é falta de visão estratégica. Se nós continuarmos vivendo o estilo de vida do tipo 5 planeta, nós vamos inviabilizar a vida de todo mundo. Se nós buscarmos os meios, juntando a ciência, a ética que nós temos em relação às futuras gerações, já existem boa parte das respostas técnicas. Candidata, a senhora tem falado com muita frequência que é preciso reduzir os gastos públicos. Como é que a senhora faria isso? Onde a senhora cortaria, caso seja eleita? Primeiro, nós temos que ver a questão do gasto público pelo lado da eficiência. Nós somos um país que arrecada tributos e tributa muito, mas usa mal os tributos públicos, o recurso público. A saúde não tem a qualidade necessária, a educação não tem. Nós temos ainda 80% da população que não tem acesso a esgoto tratado no nosso país. Então, você arrecada tanto e entrega pouco, olhando pelo lado da eficiência do gasto. Uma outra coisa, evitando o desperdício. Isso a gente evita com transparência, fechando o dreno da corrupção. Sabia que o dreno da corrupção daria para quase dobrar o orçamento da educação, que hoje é de 5% do nosso PIB? Isso é reduzir o gasto público. E fazendo com que esse Estado não entre na velha discussão. Estado de mais, Estado de menos. Eu gosto da ideia do Estado necessário, mas não Estado provedor, que se agiganta achando que vai fazer tudo e ainda vai fazer o resto. Nem um Estado apenas fiscalizador, sabe? Que se não tem competência para prover, não tem competência para fiscalizar. Um Estado mobilizador, eficiente e transparente. E uma coisa que nós nos comprometemos claramente, nós vamos limitar o gasto público, o crescimento do gasto público, à metade do crescimento do PIB, para evitar o descontrole em relação às contas públicas. É uma proposta muito ambiciosa essa que a senhora está fazendo, de limitar os gastos públicos à metade do crescimento do PIB, com tudo que já foi comprometido para o próximo orçamento, que a senhora, eventualmente, como presidente, administraria. Como é que a senhora vai enfrentar isso? Com os meios que eu acabei de mencionar. Eu acho que tem uma coisa que o brasileiro tem que aprender, que a melhor forma de ter essa eficiência é através da transparência. Quantos programas são feitos que não são avaliados, que gastam recursos, que têm funcionários públicos e que entregam tão pouco para o benefício da população? A senhora vai enfrentar a máquina? Eu vou enfrentar aquilo que é o desperdício dentro da máquina e fazer com que o Estado deixe de ser visto como máquina e passe a ser visto como uma instituição que olha para as pessoas, que olha para o cidadão para prestar um bom serviço. Quem foi que disse que eficiência só é digamos assim, um meio, um bem
que se consegue na iniciativa privada. Eu estive no Ministério do Meio Ambiente e conseguimos muita coisa com poucos recursos. Conseguimos diminuir desmatamento de uma forma reconhecida no mundo inteiro, com um orçamento de 390 milhões. Sabe como? Fazendo com que esses recursos pudessem ser integrados dos vários ministérios, servidores públicos do Ministério da Fazenda, Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, trabalhando junto. Aproveitando que a senhora está falando justamente da sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, os ruralistas se queixam de que na sua gestão no Ministério foram criadas áreas de proteção irreais. Quer dizer, parte da produção agrícola brasileira já está em situação ilegal dentro dessas novas reservas. Como é que a senhora resolveria esse problema? Primeiro que não é verdade que as reservas foram criadas de forma ilegal. Nós criamos 24... Não, as reservas são legais. Hoje quem está produzindo nelas é quem está ilegal. Ah, eles estão ilegais. Sim, uma boa parte está ilegal. A situação que é ilegal. E eu tenho dito, Cristiane, uma coisa. Nós não podemos querer mudar o teste. Nós temos que passar no teste. O Brasil pode dobrar a sua produção agrícola sem precisar derrubar mais um pé de mato. Sabe como? Utilizando as tecnologias da Embrapa. E as pessoas, em lugar de fazer isso, lutar por isso, pelos recursos, pelos incentivos, pela assistência técnica, estão reivindicando produzir mais, destruindo mais recursos naturais. Você sabe quanto se produz na Amazônia, não é? Em termos da produção na pecuária? Uma cabeça de gado por hectare. Já existe tecnologia que permite que possa dobrar essa produção e ainda liberar cerca de 70 milhões de hectares para outras atividades produtivas. Essa visão atrasada é que precisa mudar, não é? E eu acho que não vai mudar se os políticos continuarem fazendo o discurso fácil, esse discurso de compactuar com a ideia de mudar o teste em lugar de passar nele. Para passar no teste, é preciso criar os incentivos, fazer a transição, buscar agregar valor, tecnologia, conhecimento, inovação, para a gente aumentar a produção por ganho de produtividade. Candidata, a senhora não falou a palavra, mas eu vou falar, a senhora está falando do agronegócio. É um setor fundamental para a balança comercial brasileira e para a alimentação do país. É um dos setores que se desenvolveu alheio ao Estado até, eles têm orgulho disso. O Brasil se tornou, a partir do sucesso do agronegócio, um dos maiores exportadores mundiais de frango, café, suco de laranja, carne, repito, sem a ajuda do governo. Agora a senhora se diz a solução para o agronegócio, a senhora vai mostrar para o negócio para onde ele deve ir? Eu diria que em alguns aspectos sim. Quais? Porque essa visão de opor meio ambiente e desenvolvimento é o caminho para onde não deve ir. E, lamentavelmente, essa visão permanece em parte do agronegócio. Não dá para a gente generalizar. Não são todos. Já existem muitos que estão indo pelo caminho positivo de passar no teste. Agora, é verdade que é responsável por mais de 30% da nossa balança comercial. É verdade que uma parte investiu em pesquisa. Aqui em São Paulo, a produção agrícola, a produção de carne, tem altíssima tecnologia. Por que não pensar em fazer o mesmo na Amazônia? Porque quando é o Cerrado, a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, as pessoas acham que podem fazer de qualquer jeito. Esse não é o melhor caminho. Se nós fizermos as coisas da forma certa, vamos gerar novos empregos, novos produtos, novos materiais, vamos apostar em pesquisa, tecnologia e ainda vamos criar uma nova narrativa para os nossos produtos. Em lugar de sermos vistos, desculpe, Cristiane, como aqueles que são os vilões do meio ambiente, nós vamos ser a grande solução. O Brasil reúne as melhores condições para fazer a diferença. Eu queria fazer mais uma última pergunta. A gente tem menos de um minuto, então a resposta tem que ser muito rápida. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e maior exportador mundial desse produto. Ambientalistas dizem que essa liderança foi conquistada e é mantida às custas do desmatamento. A senhora concorda com isso? Uma parte, sim. Não dá para generalizar. Às vezes a gente fala o agronegócio, a agricultura, como se fosse uma coisa só. Tem gente que está na vanguarda e esses precisam ocupar a cena, liderar o processo. Não deixar que o Brasil seja o tempo todo visto lá fora como se fosse o país em que as regras não são respeitadas. Nós precisamos, por exemplo, transformar o álcool numa commodity. Por que ainda não aconteceu isso? Porque o Brasil perdeu 8 anos. Em lugar de fazer a certificação, só fazia a propaganda. O seu tempo acabou. Obrigada. Muito obrigada, candidata Marina Silva do PV. Ainda hoje, os gols da noite e o centenário do Corinthians. E já no próximo bloco, o PSDB entra com representação no TSE e pede a cassação do registro da candidatura de Dilma Rousseff.
a Chevrolet faz é por você.